Meus amigos, vamos concluir aquele nosso roteiro sobre fundamentos da história cultural, não é isso? E nós, por conta de falhas na internet, estávamos vendo, não é, a história cultural no Brasil. E nós citamos alguns nomes e fizemos alguns comentários. Eu vou relembrar isso a vocês. Estamos na página 5, não é, daquele nosso roteiro manuscrito. E lembrar que no século XIX, no Brasil, Joaquim Nabuco de Araújo, que é um personagem importante na nossa história política, porque ele foi, como é que se diz, um importante defensor do abolicionismo. Inclusive ele dizia que não basta dar a liberdade aos escravos, é preciso também dar terra ao ex-escravo. Veja, no século XIX, a partir de 1870, Joaquim Nabuco já falava em reforma agrária, não é? E já começava a sinalizar a importância que os africanos tiveram na formação da cultura popular brasileira, não é? Outro importante personagem, e a gente falou na aula passada, eu estou acrescentando alguns comentários, Silvio Romero. Silvio Romero é um autor de uma das primeiras obras, né, enciclopédicas sobre a literatura brasileira. E, através da literatura, Silvio Romero também faz análises sobre a nossa sociedade. Silvio Romero também é considerado, né, um dos fundadores da, como é o nome, meu Deus do céu, da sociologia no Brasil, não é? Importante lembrar que eu falei, a escola, a faculdade de Direito, no final do século XIX, né, nos últimos 30 anos do século XIX, a partir de 1870, a chamada Escola do Recife, que teve personagens importantíssimos, intelectuais, que foram importantíssimos para querer compreender o Brasil. No século XX, o primeiro nome que aparece aí é Gilberto Freire. Mas a gente não pode esquecer que antes de Gilberto Freire, Oliveira Lima, não é, historiador brasileiro, pernambucano, foi também diplomata. Oliveira Lima fala sobre a sociedade brasileira. Só que Oliveira Lima fazia parte daquele grupo de brasileiros, o que vamos dizer, vivemos, era muito comum, que defendia a história do branqueamento na nossa sociedade, não é? Que significa o quê? Que a sociedade brasileira, se ela quisesse atingir o estágio de civilização, ela teria que abolir a herança primitiva do índio na nossa cultura e a herança perniciosa, vê a palavra, do africano na nossa cultura, né? Então, Oliveira Lima era um camarada, portanto, que para ele, não é, a cultura europeia que seria o modelo que o Brasil deveria seguir. Ora, a gente sabe que os modernistas, né, todos eles, né, os que tinham sobrenome, claro, né, havia os que não tinham sobrenome, né, estudaram na Europa, fizeram estágio na Europa, né, mesmo tentando criar uma, como é que a gente chamaria, uma arte brasileira, eles estavam com o pé nas vanguardas europeias, naquilo que se fazia de mais novo na Europa e que deveria servir de modelo para se construir a arte nacional. Contra Oliveira Lima e essa ideia de branqueamento da cultura, surge Gilberto de Melo Freire, não é? É claro que a gente pode fazer várias críticas a muitas ideias de Gilberto Freire. Isso é comum porque ninguém é perfeito e por maior e mais importante que você seja um intelectual, você tem falhas, não é? Mas Gilberto Freire é o primeiro camarada a tentar dar uma interpretação sobre a formação da sociedade brasileira e da cultura brasileira. E Gilberto Freire é o primeiro a dar importância à contribuição do africano para a formação da nossa cultura. Não somente importância, mas valorização.
dizendo que a cultura brasileira não seria nada se não tivesse esse tempero, esse, como é que a gente diria, não é? Esse moldamento que o africano deu à nossa cultura. Gilberto Freire, não é? Ele fala do índio, mas dá menos importância ao índio. Não é? Foi importante, não é? Trazer a contribuição africana para dentro dos estudos da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, não é? Claro, uma crítica a Gilberto Freire. Gilberto Freire acha que a sociedade açucareira ela foi a raiz da formação da sociedade brasileira. E a coisa não é exatamente assim, né? Ao mesmo tempo que Freire está lançando Casa Grande e Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, lá em São Paulo, está lançando Raízes do Brasil. E aí ele está falando de uma outra sociedade, a sociedade que os bandeirantes, né, o pessoal das entradas e bandeiras, formaram lá no sul do Brasil, né? O sudeste e o sul do Brasil. E a formação dessa sociedade é muito diferente da sociedade açucareira, né? A quantidade de africanos nessa sociedade é menor, né? O africano vai ser importante em São Paulo com o café, mas inicialmente é o índio o escravizado, é o Guarani que vai ser escravizado. Então é uma sociedade que não teve a colaboração do africano na sua formação, mas ao contrário, o índio vai ter uma importância muito maior. Não havia a sociedade voltada para o mercado externo, né? No século XVI, XVII e o começo do século XVIII. A sociedade dos paulistas, né, é uma sociedade de subsistência, produz para aquilo. Só quando o café, no século XIX, aí já é outra história, né? Então a gente percebe que o modelo que Gilberto Freire imaginou para formar a sociedade brasileira e a cultura brasileira a partir do açúcar, ele não corresponde ao país inteiro. A sociedade do interior do gado é diferente da sociedade do açúcar. A sociedade lá da área da província do Amazonas, não é? O Pará, o Grão-Pará, como era chamado, não é? A capitania do Amazonas, o Rio Negro era o nome inicial, não tem nada a ver com a sociedade açucareira, nem com a sociedade do gado, nem com a sociedade do ouro, que é uma outra sociedade que vai aparecer no século XVIII, né? Nelson Werneck Sodré, também paulista, vai apresentar uma maneira de ver a história do Brasil e a formação da nossa cultura num viés marxista, dentro do marxismo tradicional, né? O marxismo leninista, que era muito comum ao início dos anos 20, 30, 40 e 50. Né? É claro que a análise marxista, aquela que dá importância às questões econômicas, ela tem a sua validade. Mas quando ela se transforma num dogma, não é? num parâmetro do qual não se pode duvidar, aí a coisa perde a cientificidade. Engraçado que os marxistas insistem que a visão marxista clássica, tradicional, é uma visão científica. Mas uma das características da ciência é o fato de que ela pode ser contestada, né? Que as hipóteses que ela constrói para explicar a realidade, elas não são eternas. E elas não servem para todas as sociedades ao mesmo tempo, né? Esse é o mal do chamado marxismo tradicional. É querer imaginar que as ideias de Marx elas servem, né, a todo tempo e lugar e em todos os espaços. Ou seja, não importa o tempo, não importa o espaço, aquele modelo servirá para explicar tudo e sempre. E não funciona assim. Mas claro, Nelson Werneck, que escreveu muitos livros, inclusive sobre uma história da literatura brasileira, né, ele é um personagem importante na contribuição para o estudo da cultura brasileira. Darcy Ribeiro, a quem eu fiz um grande elogio na aula passada, né, no finalzinho da aula passada, Darcy Ribeiro é um antropólogo fora do comum. Em sua juventude, ele passou um tempo vivendo com os indígenas. E aí ele
desmistificou, mostrou que muita coisa que se construiu sobre o que era o povo originário brasileiro, na verdade, eram informações que tinham passado por um filtro. O filtro dos jesuítas, ou seja, os jesuítas não diziam tudo o que eles viam sobre os índios, não é? Para não criar, não é, como é que a gente chamaria, constrangimentos do ponto de vista de sexualidade, por exemplo, não se tratava sobre a questão, não é, da homossexualidade dentro dos povos originários, dos povos primitivos. Não é? Aqui e acolá havia uma informação de que isso existia e que isso era tratado com normalidade, por exemplo, mas isso era muito raro e, de uma maneira geral, isso era escondido, ninguém falava sobre isso. Não é? Darcy Ribeiro não somente falou sobre isso, como mostrou que isso não era um tabu nem um preconceito dentro das aldeias, de forma nenhuma. Então, Darcy expôs de uma maneira nova, né, a contribuição do índio também para a formação das sociedades do centro-oeste e principalmente das sociedades do norte do Brasil. Né? Mais tarde, Darcy vai escrever outras obras que também serão importantes, como o Processo Civilizatório, uma teoria sobre o surgimento das civilizações, não é? Na passagem da pré-história para a história propriamente dita. Camarada fora do comum. Foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Brasília. Não é? Infelizmente, o golpe militar em 64 fez com que um monte de gente tivesse que fugir do Brasil, sair do Brasil para não ser preso, torturado e morto, e Darcy é um desses. Euclides da Cunha, bem antes de Darcy, não é, cronologicamente falando. Euclides é escritor, engenheiro de formação, repórter por necessidade de sobrevivência também. Euclides da Cunha é famoso, não é, pelo livro Os Sertões. E, apesar de ser literatura, na verdade é um relatório e uma reportagem jornalística sobre o episódio de Canudos, não é? Aquele massacre que a República Velha fez contra uma revolta de camponeses, um dos muitos massacres, não é, que a nossa elite faz contra o nosso povo. Euclides da Cunha, no seu livro Os Sertões, ele termina descrevendo muito da sociedade brasileira, não é, do sertão, do interior, o nosso matuto, o nosso sertanejo. Mário de Andrade foi importante porque, além de uma viagem que ele vai fazer pelo Brasil, recolhendo informações não só do folclore, mas da cultura também, não é? Os aspectos folclóricos, não é? De danças populares, de festas, de folguedos, mas também recolhendo a literatura oral, a literatura do cordel, não é? Como é que se diz? Os desafios entre repentistas e cantadores. Não é? Outro camarada importante, não é? Na mesma época que Mário de Andrade, os anos 30, foi o maestro Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos, especificamente no campo da música. Lembre que Mário de Andrade também fez pesquisas sobre a cultura brasileira no campo da música popular. Mário era pianista, professor de piano. Villa-Lobos, né, especializou-se em levantar a cultura musical do Brasil, desde os pampas, né, gaúchos do Rio Grande do Sul até os estados do norte, Amazonas e Pará. Ele faz um levantamento sobre as principais cantigas, canções, né, de natureza popular que o povo brasileiro criou. E muitas dessas obras ele vai usar como base para as suas composições eruditas, para canto coral. Ele é importantíssimo nisso, não é? Eu não citei aí especificamente porque o campo dele é só música, enquanto os outros transitam por todas as expressões. Francisco Falcon também é outro pesquisador importante. Zé Antônio Gonçalves de Melo Neto. Zé Antônio é historiador, mas como é historiador da chamada Nova História, mas principalmente da Escola de Análise, né, interdisciplinaridade, ele vai fazer um levantamento sobre tudo o que é o Brasil, da época dos holandeses,
da época da Guerra dos Mascates, né? E também se preocupar com a arquitetura e as artes plásticas do Brasil até o começo do século XIX. Então ele vai reunir um documentário, um conjunto de documentos importantíssimos sobre a história de Pernambuco no campo cultural. Claro, no campo econômico, social, político, né? Sim, mas no campo cultural também, né? Zé Antônio teve muitos seguidores, né? Ele fez escola. Zé Antônio Gonçalves de Melo é primo de Gilberto Freire, não é? Outro camarada importante é Frederico Pernambucano de Melo, não é? Também, não é? Os Melo e os Cabral, não é? Aqui em Pernambuco são de uma elite intelectual, não é? E também de uma elite econômica, não é? Decadente, mas mais importante, uma elite cultural, não é? Essa família deu muita gente importante para Pernambuco. Frederico é aquele que eu falei sobre o cangaço, não é? Ele tem trabalhos importantíssimos sobre esse fenômeno que foi o cangaceirismo. E tudo que culturalmente está ligado ao cangaço. Por exemplo, as formas de expressões artísticas, não é? O artesanato, a dança, que é o chachado, por exemplo, não é? Então, Frederico Pernambucano de Melo é outro nome que a gente não pode esquecer. Outro camarada também importante, que também não está citado aí, mas Ariano Suassuna, não é? Tanto nos seus textos de literatura, quanto, não é, nos seus depoimentos, nas suas aulas e espetáculos, ele é um defensor da cultura popular nordestina e, claro, pernambucana e paraibana. Essa lista não tem fim, né? Um monte de gente é importante nisso daí como teóricos, né, que vão trabalhar a nossa cultura. Aí vem uma bibliografia básica, né, que a gente vai comentar a partir de agora. Então, Pollarier, item 3, não é? E aí letra A, Pollarier, História Social da Criança e da Família. Estudando a criança e a família, você vai terminar estudando os costumes, a gravidez, o cuidado com a criança, né? Como era vista a criança no século XVIII, XIX, XX, a família do pobre, a família de classe média, a família do rico, a criança nessas famílias, né? Franz Boas, que eu já citei, não é, como professor de Gilberto Freire lá nos Estados Unidos, um teuto americano, A Mente do Ser Primitivo, não é? Pierre Bourdieu, A Produção da Crença, Contribuições para uma Economia de Bens Simbólicos. A palavra economia aí significa administração. Bens simbólicos são os bens culturais, né? Por que bens simbólicos? Porque uma dança não é algo concreto. A dança só existe enquanto aquele povo dança. Depois que as pessoas param de dançar, né, a congada, o coco, o chachado, o maracatu, não existe a dança. Então a dança é um elemento simbólico, né, imaterial, que só se materializa na hora de fazer, né? Uma receita é um bem patrimonial, mas só se materializa quando a receita é feita. Uma música é um bem material que só se materializa quando ela é tocada. A coreografia de uma dança, de um balé, ela só se materializa quando o grupo de balé, não é, ou um solista dançam aquela coreografia. Então, como administrar esses bens simbólicos? Não é? É isso que o autor, não é, Bourdieu, trata nesse livro. Peter Burke, o que é história cultural. Lógico que esse livro você está percebendo que ele é importantíssimo. Burke também tem história cultural, passado, presente e futuro, né? Isso está num livro, né? Isso é um capítulo de um livro chamado Mundo como Teatro. Roger Chartier, práticas de leitura, né? Chartier dá importância ao livro, à comunicação, né, escrita, à imprensa, né?
de uma maneira geral. Então o livro dele fala sobre a cultura que é transmitida através dos livros. Chartier também tem outro livro chamado Cultura Escrita, Literatura e História. Norberto Elias tem uma história dos costumes, dos hábitos, das superstições, dos tabus, dos preconceitos. Michel Foucault, a gente falou, que escreveu muita coisa, aí citando História da Sexualidade, Vigiar e Punir, História da Loucura. Gilberto Freire tem 3 livros que a gente conhece. Casagrande e Senzala, onde ele fala da formação da sociedade do açúcar na época colonial. Sobrados e Mucambos, ele fala do Brasil do século XIX. É o Brasil Império, quando você tem uma passagem da sociedade rural, aristocrática, patriarcal, para uma sociedade urbana, burguesa. E Ordem e Progresso, que é o livro que ele fala sobre a sociedade brasileira a partir da República. A sociedade brasileira, portanto, contemporânea para a época dele, o século XX. Veja que eu dei as datas desses livros da primeira edição. A primeira edição de Casagrande e Senzala é de 33. Sobrados e Mucambos veio logo depois, 36. E Ordem e Progresso durou um pouquinho mais, de 57. Ou seja, na verdade, Gilberto Freire falou sobre a sociedade brasileira até a primeira metade do século XX. Ora, de lá para cá você já tem mais de 70 anos e, consequentemente, novas mudanças dentro dessa sociedade. De Darcy Ribeiro, você tem o Processo Civilizatório, livro que eu citei a você. Bibliografia complementar, alguma coisa para você acrescentar ao que tem aí. Então, Darton, isso vai ser dado a vocês depois, porque isso vai ser digitado, para que vocês tenham em mãos esse negócio. Foi entregue manuscrito, porque eu fiquei sem condições de digitar. Falei isso na sala, Robert Darton escreveu História Intelectual e Cultural, numa obra chamada O Beijo de Lamourette, e um dos capítulos é esse, História Intelectual e Cultural. Duby, a gente escreve Duby, mas lê em francês Duby. Duby, Georges Duby, escreveu Problemas e Métodos em História Cultural. História cultural tem problemas a resolver e tem que ter uma metodologia para resolver essas dificuldades. Também isso é capítulo de um livro dele, que o livro se chama Idade Média, Idade dos Homens, do Amor e Outros Ensaios. Então, um dos capítulos desse livro, capítulo do começo, é Problemas e Métodos em História Cultural. Clifford Geertz, a interpretação das culturas. Ele faz uma analogia, uma comparação entre as várias culturas que existem no mundo. E Hauser, livro importante também, Arnold Hauser, História Social da Arte e da Literatura. Na verdade, Hauser termina nesse livro falando sobre não só literatura e artes plásticas, mas também sobre arquitetura, música, e termina o capítulo final sobre cinema. O livro foi escrito no começo do século, em 34, século passado, 34 ou 35, e obviamente faz mais de 100 anos, quer dizer, vai fazer 100 anos, mas ele continua atual. Se ele tivesse vivido mais, ele teria acrescentado mais coisas, mas o livro continua importantíssimo. Outras coisas a gente vai colocar também, para que vocês estudem. Quarta-feira nós estaremos juntos, quarta-feira 15 de março, nós estaremos juntos presencialmente, e aí muita coisa que vocês têm dúvida sobre o que foi explicado, e outras coisas eu vou acrescentar, e provavelmente dia 22 a gente vai fazer uma avaliação sobre esse texto manuscrito. É importante que vocês comecem uma pesquisa sobre tudo que foi falado aqui. Então, como é que eu diria? Essa avaliação, ela
precisa que você pesquise sobre o que eu falei. Você prestou atenção no que eu estava dizendo, né? Escreveu, e a partir disso daí vai fazer sua própria pesquisa para responder a questão, né? Muito bem, ficamos por aqui então. Quarta-feira nós estaremos juntos outra vez, né? Porque a saudade não pode continuar desse jeito. Tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.